eu sou irmã Rosa, sou da congregação Santa Terezinha e mês de agosto, mês das vocações, falar um pouquinho sobre a vida religiosa, a importância do ser consagrado na igreja, na sociedade e no mundo. Desde criança eu sempre almejei, tinha umas freiras da congregação das Irmãs Doroteias de Recife, eu sou da cidade do interior daqui de Sergipe, e eu admirava o jeito daquela irmã evangelizar, dando catequese, isso foi me chamando a atenção. Então eu, muito criança ainda, eu senti vontade de ser religiosa. E aos 14 anos eu entrei no convento. Meus pais até hoje não aderem a essa ideia, não aceitam essa proposta, mas aos 14 anos eu entrei no convento, criança, e já tenho 37 anos que estou na vida religiosa. Então eu decidi, enfrentei vários desafios, mas é algo que eu me sinto chamada, atraída. Eu amo a vida que Deus me escolheu e que eu dei um sim, que eu dei uma resposta para viver essa vida com amor e dedicação. Quando eu comecei na vida, dando início à minha vida, foi justamente quando eu tinha mais ou menos 15 anos, era coroinha, e lá na nossa cidade tinha um frade, um Frei Vicente, que eu admirava, ajudava a missa com ele, confessava. Aí fui começando a ter assim, uma admiração pelos franciscanos, né? Até certa vez, a irmã que era responsável dos coroinhas perguntou: você quer ser o quê? Eu disse: eu quero ser frade com o Frei Vicente, né? Você quer ser frade? Quero. Aí ela falou com o Frei Vicente me perguntou, eu disse: eu gostaria, eu vou escrever o pronunciar. Eu escrevi o pronunciar, o pessoal, então manda ele para Ipuarana, lá em Campina Grande, em Lagoa Seca. Eu fui com 16 anos, foi em 58, minha mãe me levou, fui com minha mãe e minha irmã. Até hoje estou, mas com a graça de Deus, que não é fácil, é uma cruz, todos nós temos uma cruz a carregar, seja você solteiro ou casado, ou seja como for, nós temos uma cruz a carregar, sempre tem as dificuldades. Ninguém vai pensando que você chega no convento, vai encontrar mil maravilhas, não. Tem a rosa e os espinhos, né? A gente tem o desejo de servir ao Senhor na pessoa dos irmãos e irmãs. Esse é o discernimento, de ser servidor, como o próprio Jesus diz. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Jesus Cristo é o meu modelo por excelência. É Ele que é o meu foco, porque as dificuldades são N's, mas eu tenho Jesus Cristo como aquele que eu tenho um olhar fixo. É nele que eu preciso fincar os meus objetivos, a minha proposta, a minha convicção e ser fiel. O que motiva é justamente a vida de oração, a disponibilidade de estar sempre atendendo meus irmãos e minhas irmãs, dentro das minhas possibilidades e limitações humanas. Dificuldade que nós muitas vezes sentimos, e eu, na minha parte, às vezes, é a obediência, que sabe que é uma das coisas mais, às vezes, pesa na vida religiosa, é a obediência, né? Porque não é fácil, que a gente está no lugar, está no bem, vem a obediência e a gente tem que obedecer, né? Mas, com a graça de Deus, quando a gente tem essa escolha, assume essa escolha com cada dia, deve assumir cada dia, aí a gente vai com a graça de Deus, com vida de oração, né? Sem oração não vai. Eu amo ser religiosa, desde criança, eu posso dizer que adolescente eu entrei na vida conventual, enfrentei N dificuldades, porque viver e conviver tem os seus desafios, as suas dificuldades, mas eu gosto de ser religiosa. Eu me identifico com essa minha proposta, que eu dei um sim a Jesus. As dificuldades são N. Nós vivemos em comunidade, viver com pessoas diferentes, formação diferente, cidades diferentes, implica muitas vezes em desafios na convivência. Mas é superar, é perdoar, é acolher, é compreender o outro na sua ternura de Deus. Então, ser religiosa é viver com alegria aquele sim que eu dei no dia dos meus primeiros votos. A mensagem que a pessoa, para seguir a vida religiosa, deve ser uma pessoa que deve colocar-se à disposição do Senhor, de serviço, não para se elevar, procurar um cargo, sei lá, isso não é sempre ser humilde e servir o Senhor na pessoa dos irmãos e das irmãs. É o nosso desejo e o seguimento é esse.
sempre da vida religiosa, né? Então, aos jovens, aqueles jovens que desejam, as jovens, que ser religiosa hoje as pessoas estão assim com muita, não estão se sentindo muito atraído, porque existem outras formas, outras vias de viver o seu ser na igreja, o seu ser cristão. Mas é belo ser religiosa. É preciso fazer essa experiência para poder perceber a beleza do ser consagrada na igreja. É uma vocação que implica em renúncias, em sacrifícios. Mas todas as vocações, ela tem os seus desafios. Mas vale a pena ser religiosa. Então, jovens, vocês que desejam, que sentem vontade, venham fazer a experiência. Venham nos conhecer as irmãs da congregação de Santa Terezinha, que fica na colina do Santo Antônio, Aracaju, Sergipe.